Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para conversar com vocês sobre concurso do INSS. Eu vou falar hoje com vocês sobre dependentes, né? Uma matéria que é muito cobrada nas suas provas, nas provas de concurso, né, sobre previdenciário, e eu tenho certeza que vai cair no concurso do INSS. Então eu quero que todo mundo que esteja se preparando para esse concurso fica nessa live aqui, que ela é muitíssimo importante para você. Essa é uma grandíssima oportunidade para você alcançar o tão sonhado cargo público, e eu vou te passar agora dicas quentes que vão aparecer na prova. Se eu pudesse fazer uma previsão, essa seria uma questão que eu tenho certeza que vai aparecer na prova. Eu tenho certeza. Então vamos lá. Quando eu falo de previdência, gente, essa palavra previdência, o que ela quer dizer? Quando a gente é previdente, a gente está preocupado com o futuro, né? Poxa, você é previdente. E você, eu, todo mundo aqui, eu acredito que é previdente. A gente sabe que a gente vai envelhecer. A gente sabe que a gente vai ficar mais velho. A gente sabe que a gente não vai ter essa força de trabalho que a gente tem hoje. Então, pensando nisso, existe esse regime da previdência. Prof, como é que funciona isso? Pessoal, o primeiro ponto que você tem que entender sobre direito previdenciário é que na Constituição Federal fala o seguinte, fala dos direitos de seguridade social. Seguridade, tá vendo? Seguro. Quando você faz um seguro, você está sendo previdente, você está se preocupando com algo que pode acontecer, né? Você não sabe, você pode morrer estando novinho, né? Deus me livre. Você não sabe o que pode acontecer, mas você está prevendo, poxa, eu vou ficar mais velho. Você já faz uma previsão para o futuro. Quando eu falo de seguridade social, eu estou falando de 3 direitos específicos. Direito à saúde, você não sabe se você vai precisar, né, do sistema de saúde. Não sabe. Pode ser que você nunca adoeça. Direito à saúde, direito à assistência social e previdência social. Como é que funciona isso? Direito à saúde é concedido no Brasil a todos. Todo mundo tem direito à saúde. Eu, você, qualquer um tem direito à saúde. Todo mundo tem direito à saúde. Inclusive um estrangeiro que veio aqui para o Brasil, sim, se ele sofreu algum tipo de doença, algum tipo de acidente, ele vai ser atendido pelo Sistema de Saúde, Sistema Único de Saúde, o SUS. Todo mundo tem direito à saúde. Beleza, e assistência social? Assistência social, o Estado só presta assistência social àquela pessoa que precisa, aquela pessoa que está numa situação de miserabilidade, que não tem tantas condições financeiras, é ela que vai ter acesso a esses direitos de assistência social, aos benefícios ligados à assistência social. E terceiro, previdência. Prof, previdência social, aposentadoria. Todo mundo tem direito, prof? Não. Somente quem contribui. É uma que, gente? É um regime contributivo. Mas quando eu falo de previdência social, eu tenho que lembrar de 3 regimes específicos. O regime geral de previdência, o regime próprio de previdência e o regime complementar. Como assim? Regime geral, né, o que está atendendo a maior parte da população. Todo mundo que é empregado, o diretor empregado, o contribuinte individual, todo mundo, né, gente, que trabalha na iniciativa privada, está contribuindo para esse regime geral de previdência. Beleza. Regime próprio, prof. Regime próprio de previdência é aquele regime próprio para o servidor público. Prof, qualquer servidor? Não. Somente servidor que ocupa cargo de provimento efetivo. Aquele cargo que você pode adquirir a estabilidade após 3 anos de exercício. Prof, mas todo servidor contribui para o regime próprio de previdência? Não. Existem inúmeros municípios no Brasil que não instituíram regime próprio. Ou seja, tem servidor público que tem cargo de provimento efetivo, esse servidor que fica lá trabalhando na máquina pública, que contribui para o regime geral e não para o regime próprio. Então, lembra disso, não é todo servidor que tem cargo de provimento efetivo que contribui para o regime próprio, não é. Existem vários municípios que não instituíram esse regime próprio, então, esses servidores desses municípios contribuem para o regime geral. Beleza, regime geral, regime próprio e previdência complementar. Previdência complementar é aquela previdência privada.
né, a previdência privada que você contrata junto a um banco, junto a uma instituição. Você aí que já sabe que a previdência, né, do regime geral é baixa, é um valor pequeno, você quer ser ainda mais previdente, você vai contratar uma instituição privada e vai fazer depósitos todo mês, correto? Para depois, quando você fica mais velho, você resgatar esses valores, você receber esses valores, beleza? 3, então, regimes de previdência. Prof, entendi isso. Só quem contribui tem direito a receber essa aposentadoria. Então, funciona assim. Direito à saúde para todo mundo. Direito de assistência social só para quem precisa. Direito de previdência só para quem contribui. Prof, mas assim, numa boa, prof, eu estou trabalhando, todo mês é descontado da minha remuneração essa contribuição previdenciária. Prof, eu não tenho escolha, não? Eu não posso falar que eu não quero contribuir? Não. Por quê? Essa contribuição previdenciária, ela tem natureza tributária, é um tributo. E você tem o quê? Tem que pagar aquela obrigação tributária sim. Por quê? Porque a filiação é obrigatória. Quando você começou a trabalhar, você automaticamente já se filia, né, a esse regime de previdência. Você já tem que contribuir. Prof, mas eu acho que eu vou receber pouco. Se eu pensar, se eu investir esse mesmo dinheiro em título, em fundo imobiliário, em ações, prof, eu recebo muito mais. Eu sei. Financeiramente, não é interessante, né? Financeiramente, para quem sabe investir, não é interessante. Entretanto, você não tem escolha, tá bom? Você não tem escolha. Quando você trabalha, você já é filiado a esse regime. Prof, como é que funciona lá junto ao INSS? Tem uma continha no nome Gabriela? Tipo assim, todo mês você contribui, né, prof, para esse regime. Tem uma continha lá no seu nome? Gabriela. Gabriela contribuiu no total tanto. Tem uma continha no seu nome lá? Tem uma conta no seu nome? Não, não tem. Sabe por quê? Porque nós hoje estamos contribuindo para custear os benefícios que os aposentados estão recebendo. Então, não é como se cada um tivesse uma conta no seu nome, não. A gente hoje que está trabalhando está custeando, né, a aposentadoria, os benefícios que as pessoas mais velhas estão gozando hoje, beleza? Então, é isso que você tem que entender sobre essa lógica. Ok, prof. Mas eu quero falar hoje com você sobre dependentes da Seguridade Social, do regime de previdência social, regime geral de previdência. Prof, como assim dependente? A gente tem que entender, pessoal, que existem os beneficiários. Como assim beneficiários, né, prof? Galera, em razão dessas contribuições que você está fazendo todo mês, você tem uma série de benefícios que você pode receber além da aposentadoria. Por exemplo, se você sofreu um acidente, você pode receber um auxílio acidente. Se você engravidar, você recebe uma licença maternidade. Beleza? Ok. Então, prof, eu sou beneficiário. Só que beneficiário é um gênero que contempla 2 espécies, os segurados e os dependentes. Segurado. Segurado é você que está contribuindo todo mês para a Previdência Social. Você é segurado. Segurado por quê? Como assim segurado? Se você sofreu um acidente, você vai ter um auxílio acidente. Se você engravidar, você recebe um salário maternidade. Ou seja, você está segurado ali. Se acontecer algum tipo de risco, alguma situação que você não está prevendo, você vai estar assegurado, correto? Essa que é a lógica. Beleza, entendi, prof. Então, segurado eu sou. E dependente? Dependente são aquelas pessoas que dependem de você. Existem 3 classes de dependentes que você tem que estudar. Dá uma olhadinha aqui. Primeira classe, cônjuge, companheiro, filho não emancipado. Primeira classe de dependentes. Segunda classe, os pais. Terceira classe, irmão não emancipado de até 21 anos ou inválido ou que tem algum tipo de deficiência. Essas são as 3 classes de dependentes. Prof, a existência dos dependentes na primeira classe exclui as das demais classes. Prof, se eu tenho um cônjuge e também filhos, aí a dependência concorre, né, entre o cônjuge e os filhos. Beleza. Entendido, prof. Pontos importantes
sobre dependente. Porque o dependente, gente, também é beneficiário. Por exemplo, se você é casado e você faleceu, tô só falando um exemplo, hein, gente? Sua esposa pode pleitear uma pensão por morte. Correto? Sim, porque ela era sua dependente. Então, por isso que isso é tão importante, por isso que entender esses direitos é tão importante para muita gente. Tem muita gente que nem sabe que tem esses direitos, que nem sabe que pode, fica um dinheiro lá perdido, gente. Olha que meu Deus do céu. Vamos entender sobre o cônjuge. Prof, eu tenho uma união estável. Eu não sou casada, mas eu estou em união estável. E aí? Eu posso receber uma pensão por morte, por exemplo, como dependente? Sim, pode sim. Prof, eu estou, vivendo junto há anos com uma pessoa, temos uma união estável, mas essa pessoa é casada, Legalmente ela está casada, Então, ela é casada, mas ela mora comigo, Ela já está separada de fato da ex-esposa, já está separada há mais anos. E aí, prof, como que eu fico? Comprovado, gente, a separação de fato, que essa pessoa estava casada com você, mas separada de uma outra pessoa, comprovada essa separação, é você que recebe o auxílio, é você que vai ser dependente. Então, olha só, Joãozinho está casado com Maria, mas não moram mais juntos, já estão separados há anos. Joãozinho arruma uma nova companheira chamada Bruna, mora com Bruna, constitui uma união estável com Bruna. Quem que é dependente de Joãozinho? Bruna. Porque Maria o quê? Joãozinho já se separou de fato de Maria. No papel tá casado, mas de fato já se separou de Maria. Beleza? Ok. Além disso, prof, e quanto ao concubinato? Isso acontece muito, gente. Por exemplo, Joãozinho casado com Maria tem uma amante que chama Jéssica. Com essa amante ele tem uma casa, ele tem um lar. Poxa vida, vai lá todo dia. E aí? Joãozinho morreu. Jéssica, a amante, tem direito de pensão por morte? Ela tem direito? Ela é dependente de Joãozinho? Não. Porque eu estou diante de uma situação de concubinato, Ele estava casado e tinha uma amante. A amante, gente, a amante não vai receber nada, correto? Ponto importante. Além disso, a união homoafetiva foi equiparada à união estável. Beleza? Sobre o filho equiparado. Quando eu tenho um enteado, prof, um enteado ou um menor tutelado, desde que seja comprovada que esse enteado está dependente de você, é dependente financeiramente de você, ele é, sim, um dependente e pode ser um beneficiário desses auxílios do INSS. Ok. Pontos importantes ainda sobre dependentes. São 3 regras que eu quero que vocês deem uma olhada aqui, eu vou revisar para vocês. São 3 regras básicas que vocês precisam dar uma olhadinha. Pessoal, a existência de dependentes de qualquer das classes exclui o direito de prestações das classes seguintes. Falei com vocês que são 3 classes. Então, eu tenho um filho e meu pai. Eu morri. Quem recebe o meu auxílio, minha pensão por morte? Meu filho. Por quê? Dependente da classe 1. Correto? Exclui as demais. Beleza? Me fala se vocês estão entendendo, por favor. Me dá um feedback. Dependentes na mesma classe concorrem em igualdade de condições. Então, eu tenho uma esposa e um filho. Morri. Quem é que vai receber a pensão por morte? Vai ser dividida entre a esposa e o filho, porque eles estão na mesma classe de dependentes. Beleza? Tá todo mundo pegando? Responde para mim. Pessoal, a dependência da classe número 1 é presumida, exceto do menor tutelado e enteado, que vai ter que ser comprovado que aquele menor tutelado depende financeiramente daquela pessoa. Já a dependência econômica dos dependentes da classe 2 e 3 deve ser comprovada. Então, por exemplo, você não tem filhos, você faleceu. Seu pai quer pleitear uma pensão por morte. Seu pai vai ter que comprovar que ele dependia de você financeiramente. Beleza? É assim que funciona. Ok, prof. Tô entendendo aí. Prof, quais que são as situações de perda da qualidade de dependente? Quando é que a pessoa perde a qualidade de dependente? São essas situações aqui. Fiz um esquema para você. Quando você é cônjuge, quando você
é casado com aquela pessoa. Se você se separou judicialmente, mediante divórcio, quando não for assegurada a você prestação de alimentos, quando o seu casamento foi anulado, pelo óbito ou por sentença judicial transitada julgada ou por decurso de prazo de recebimento da pensão por morte. Então, peraí, prof, eu me separei daquela pessoa, ela morreu, eu tenho direito à pensão por morte? Não, você já se separou, já se divorciou, não é mais dependente daquela pessoa, não tem direito. Ou então, eu me casei com aquela pessoa, o meu casamento foi anulado, professora. Eu sou dependente daquela pessoa ali? Não, se seu casamento foi anulado, não é dependente daquela pessoa. Além disso, quando eu sou só companheiro, não estou casado, tenho só uma união estável, quando é que eu perco a qualidade de dependente? Quando a união estável é cessada, com o segurado assegurada, enquanto não for garantida a prestação de alimentos. Como assim? Ah, prof, eu tinha uma união estável com uma pessoa, né? A gente resolveu separar, cada um foi para sua casa, só que, né, foi arbitrado uma pensão alimentícia para mim, que eu era dependente dele, ajudei muito aquele rapaz a crescer como dependente, ele deve me pagar uma pensão, um valor, uma pensão alimentícia. Então, se ele paga, quer dizer que você é dependente dele. Então, mesmo aí, em situação em que houve a separação, se ele, porventura, falecer, você pode pleitear junto ao INSS uma pensão por morte. Por quê? Quando ele estava em vida, ele o quê? Você dependia dele, ele te pagava uma pensão. Então, nesse caso, é possível sim, porque você vai demonstrar que havia essa relação de dependência, beleza? Ok. Além disso, filho equiparado. Prof, quando é que meu filho deixa de ser um dependente? Quando ele completa 21 anos de idade, né? 21 anos de idade, deixou de ser dependente. Além disso, outros dependentes em geral. Quando eu tô falando de um dependente inválido e houve a cessação da invalidez. Cessação da invalidez ou da deficiência intelectual que ele tinha. Então tá. Pra galera que tá chegando aqui, tá caindo de paraquedas, vou só recapitular com vocês. Gente, quando eu falo de seguridade social, tem um capítulo da Constituição que fala só sobre isso. Eu tô falando sobre saúde, assistência social e previdência. Por quê? Olha o nome, seguridade. Seguridade vem de seguro. Olha o Estado assegurando a população de alguns riscos. Por exemplo, você não quer adoecer, mas se porventura você adoecer, você tem direito de saúde. Prof, o direito de saúde é concedido a todos. Sim, a todos. Prof, como é que acontece essa administração da saúde, a prestação do serviço de saúde? Pessoal, a prestação do serviço de saúde é feita de forma descentralizada. Eu tenho hospital municipal, eu tenho hospital estadual, eu tenho hospital que é coordenado totalmente pela União. Então, é de uma forma descentralizada. Todo mundo, né, todo esse sistema, a gente chama de Sistema Único de Saúde. Prof, mas eu sei também que existem hospitais privados. Como é que funciona isso? Pessoal, o direito de saúde é concedido a todos nós. Então, você pode ir lá no hospital público para ser atendido. Entretanto, né, a iniciativa privada, ela pode desempenhar essa função, essa atividade, mediante a autorização do poder público, ela pode desempenhar. E é por isso que, quando você aí julga que o Sistema Único de Saúde não é bom, quando você fala assim, poxa, eu não quero ir no hospital público, eu quero mesmo ir no hospital privado, você vai lá e tira dinheiro do seu bolso e paga aquele hospital privado, não é verdade? E aí, gente, você pode reunir a relação dessas despesas que você pagou nos hospitais privados e depois, no momento que você estiver fazendo a sua declaração de imposto de renda, você pode demonstrar que você teve gastos com saúde e esses gastos vão ser abatidos da sua declaração. Por que, prof, abatidos da declaração? Porque pensa comigo, o Estado deve conceder a todos o direito de saúde. Se porventura você teve que recorrer à iniciativa privada, a um hospital privado, teve que gastar mais, pensa só, você já contribui para a existência do sistema público de saúde e não pôde utilizar, porque ele não foi bom, não estava bom, não tinha jeito, estava muito cheio. E aí? E aí que você demonstra que você teve essas despesas nos hospitais privados e você vai deduzir essas despesas na declaração de imposto de renda para você pagar menos imposto.
beleza? Então isso é importante. Reúna as suas despesas aí, né, nos hospitais privados para você pagar menos imposto. Beleza, além disso, você também tem direito à assistência social. Tem direito, prof? Todo mundo tem? Como é que funciona? O Estado vai prestar assistência social somente a quem precisa, né? Então não é todo mundo, é somente quem precisa. Por exemplo, já ouviram falar do BPC? BPC, o benefício de prestação continuada. O BPC é concedido àquelas pessoas que têm mais de 65 anos e aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Elas recebem um valor, né, um salário mínimo todo mês, mesmo sem ter contribuído. Mesmo sem ter contribuído. Prof, o que elas têm que demonstrar? Que elas estão numa situação de miserabilidade, né? Numa situação de poucos recursos financeiros. Então, elas recebem esse BPC. Então, lembra, saúde para todo mundo. BPC para quem precisa. Previdência para quem contribui. Quando eu falo de previdência, eu estou falando de previsão. Você está prevendo algo que pode acontecer no futuro. Você pode ficar mais velho e não querer trabalhar, né? Isso pode acontecer. É um risco que pode acontecer. Beleza. Existem 3 regimes de previdência no Brasil. Regime geral de previdência, regime próprio de previdência do servidor público e regime complementar. O regime próprio de previdência é aquele que foi criado para os servidores públicos que têm um cargo de provimento efetivo. Prof, o que é isso? É aquele servidor, gente, que passou num concurso, que exerce aquele cargo, aquela função pública. Quando ele exerce aquela função, ele exerce, na maioria das situações, por toda a vida, por um período muito longo. Ele tem aquela permanência no serviço público. Ele adquire estabilidade. Então, os servidores que têm cargo de provimento efetivo vão contribuir para um regime próprio. Regime, quando a gente fala regime, lembra de regime de emagrecer? Toda vez que você quer emagrecer, tem regra. Existem várias regras. Então, existem várias regras próprias que vão reger esse regime próprio de previdência do servidor. Lembrando, galera, que não é todo servidor que contribui para o regime próprio. Por quê? Primeiro ponto, existem muitos municípios, né, muitos municípios no Brasil que não criaram regime próprio de previdência do servidor. Ou seja, nesses municípios, esses servidores que têm cargo de provimento efetivo, eles vão contribuir, gente, para o regime geral de previdência. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, existem servidores públicos, né? Isso é conceitual. Servidor público é aquele que ocupa um cargo público. Existem servidores públicos, né, gente? Servidores que têm cargo de provimento em comissão. Cargo em comissão é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. É aquele cargo no qual o servidor público não sabe se ele vai ficar ali, por quanto tempo que ele vai ficar. Ele pode ser exonerado, pode pedir exoneração